Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa mentoria. Nós vamos abordar aqui sobre estratégia anti-spam. Essa mentoria é super importante, uma mentoria aí que tem que ser tratada, né, um tema, sendo mais específico, que tem que ser tratado por toda a API Web, assim como a Letalk. Então, nós vamos abordar aí algumas estratégias super importantes para abordar aí sobre esse tema. Caso ainda não me conheça, eu sou Gustavo Bastos, sou formado em Publicidade e Propaganda e aqui na Letalk eu sou responsável pela área de conteúdo, né? Sou analista de sucesso do cliente, mas voltado aí à área de conteúdos. Então, além dessa mentoria, que é a mentoria de estratégias anti-spam, existem outras mentorias que são ministradas por mim e fiquem à vontade aí de participar, tanto você como toda a sua equipe. Nessa mentoria, nós vamos abordar aí algumas informações muito importantes e relevantes. No entanto, gostaria de deixar aqui vocês cientes que não existe nenhum documento da Meta que deixa explícito a informação do que pode ser realizado e do que não pode ser realizado na hora de realizar disparos de mensagens, né? Não tem nada muito explícito quanto a essa informação que vai definir se seu número é spam ou não. Por mais que exista ali os termos de uso do WhatsApp, não vai ter nada muito específico quanto a essa questão da informação de spam. Então, tudo que vai ser apresentado nessa mentoria são estratégias, elaborações que foram desenvolvidas por nós, Letalk, junto com a contribuição de alguns clientes para apresentarmos sobre esse assunto. Então, vão ser algumas informações que no decorrer da Letalk nós coletamos e estruturamos como essa mentoria. Então, nós vamos abordar agora, inicialmente, alguns pontos críticos que são analisados pelo WhatsApp. Então, são informações aí que, no decorrer desses estudos, nós classificamos alguns pontos críticos, sendo 4 principais deles. Então, vou fazer aqui a apresentação dessa informação. No entanto, antes de falar sobre essa informação, a Letalk aí agora como ferramenta parceira do negócio de vocês, ela vai impulsionar o seu negócio no WhatsApp, permitindo automatizar envios no WhatsApp sem perder a humanização, organizar e distribuir atendimentos com métricas de transparência, ter menos trabalho manual e muito mais resultado. E outra informação super importante, principalmente quanto à questão do anti-spam, é que a Letalk utiliza um servidor brasileiro, porque a depender do servidor, né, a ser utilizado pela empresa de API Web, poderia aumentar a chance de classificação como spam. E a Letalk utiliza um servidor brasileiro, porque servidores brasileiros têm um melhor reconhecimento ali pelo WhatsApp. Então, por isso que nós vamos utilizar aí essa informação. Então, dando prosseguimento aqui, conforme eu abordei com vocês anteriormente, nós vamos apontar aí alguns pontos críticos nesse início. Então, são 4 principais pontos críticos que vamos abordar aqui nessa mentoria. Então, vou destacar os pontos críticos e no decorrer da apresentação também nós vamos trazer algumas informações que se encaixam dentro desses pontos críticos. Então, o primeiro ponto crítico que nós vamos abordar aqui é sobre mensagens enviadas e mensagens recebidas. O WhatsApp, ele deixou de ser uma ferramenta somente de troca de mensagens, né? O WhatsApp, ele evoluiu ao ponto de hoje ser considerado uma rede social, uma mídia social. Então, por ele ter essa nova visão de mídia social, de rede social, ele espera, né, que as pessoas tenham uma utilização mais humana dessa ferramenta. Então, ele espera que as pessoas enviem e recebam mensagens, né? Então, tem uma troca aí de informação entre destinatário e o emissor da mensagem. Então, essa informação aí vai ser muito importante. Então, por isso que o WhatsApp ele vai analisar essa questão das transações de mensagens, de quanto são enviadas e de quanto são recebidas. Já outro ponto crítico é um ponto crítico que tem que levar muito a sério, que é uma informação muito importante, que são as denúncias dos usuários. O WhatsApp, ele sempre vai levar a sério a questão das denúncias do usuário. Então, bloqueios do número de vocês ou denúncia por spam é algo que aumenta ali o alerta da investigação, principalmente da inteligência artificial, sobre o seu número. Porque todo número que é utilizado no WhatsApp, ele vai ser visualizado como um usuário. E como ele parte dessa premissa, dessa visão de ter uma utilização mais humana, ele vai levar a sério o que os outros usuários falam para eles, né? Então, se ele entende ali que um número específico está recebendo uma quantidade de denúncias ou bloqueios por estar perturbando, para ele vai ser muito melhor retirar esse usuário que perturba os outros presentes do que fazer com que esses outros usuários deixem de utilizar o WhatsApp e passe a utilizar aí outra ferramenta.
Então, por isso que ele vai levar muito a sério essa informação, porque como ele tem essa visão de rede social, ele quer que as pessoas passem a maior quantidade de tempo utilizando aí a ferramenta do WhatsApp e utilizando todos os recursos disponíveis. Também outro ponto crítico que vai ser analisado vai ser a questão da falta de interação, que também, né, relaciona aí com essa informação de uma utilização mais humana. Ele espera, então, que todo o emissor da mensagem, né, quem está emitindo a mensagem, tenha uma resposta daquele que vai receber, então, o destinatário. E se ele entende que o número de vocês está disparando aí diversas mensagens, mas não está tendo uma taxa de retorno, ele vai entender também como um comportamento robótico, já que você está disparando mensagens que não é do interesse daquelas pessoas, por mais que elas não denunciem e bloqueiem o número de vocês, porque ele entende que você está enviando, mas não é relevante a sua mensagem. Então, para ele, você está perturbando os contatos que estão recebendo e é melhor ele eliminar, retirar você, para que as pessoas não deixem de utilizar a ferramenta WhatsApp e passe a utilizar outra aí ferramenta. Então, por isso também a falta de interação vai ser uma informação muito importante. Então, caso você tenha aí como estratégia de utilizar somente a Letalk para realizar disparos automáticos, sem ter a intenção de interagir com os contatos que vão responder ali a sua informação, saiba que isso aumenta muito o risco de você ser classificado como spam, já que o WhatsApp ele vai ter essa necessidade de troca entre informações entre os usuários ali presentes. E por último, vai ter o ponto crítico aí de comportamento robótico. Comportamento robótico vai entrar aí na questão de disparos muito rápidos, então de mensagens que seriam enviadas rapidamente, mensagens repetidas e genéricas, envios de muitos links. Então, essa informação de comportamento robótico cria um alerta ali para o WhatsApp que a chance dele banir e definir o seu número como spam vai ser muito alta. Tá? Então, por isso que comportamento robótico é algo que tem que também ser levado muito a sério. Aqui na Letalk vai existir aí uma configuração específica para diminuir essa questão dos envios rápidos, né? Porque caso eu já recebesse a mensagem e realizasse o disparo dessa mensagem para todo mundo, o WhatsApp ele iria bloquear porque ele entende que um humano não consegue enviar mensagens rapidamente como um robô. Então, por isso que ele entenderia que a prática não é humana daqueles disparos. Inclusive, o comportamento robótico ele não está atrelado somente a uma ferramenta, tá? Inclusive, até utilizando por um atendente, ele copiando e colando, enviando a mesma mensagem para várias pessoas, pode ser aí que o WhatsApp ele classifique esse número como spam também. Bom? Então, por isso que é muito importante se atentar a esses pontos críticos e levar muito a sério. A gente vai destacar aí algumas informações no decorrer das estratégias de anti-spam. Então, dando prosseguimento aqui, outra questão super importante, né, que a gente trata aí, que é necessário se atentar contra a estratégia que vai ser utilizada. Nós recomendamos que sempre fuja das mensagens que sejam consideradas intrusivas. O que seriam, né, essas mensagens intrusivas? Seriam mensagens que são enviadas para um contato sem que ele esteja esperando por receber essa informação. Então, nós não recomendamos que utilize estratégias que são considerados envios inoportunos pelo WhatsApp. Então, evite esse tipo de estratégia, pois o WhatsApp ele entende que esse tipo de mensagem perturba o destinatário, já que ele não solicitou aquela informação e está recebendo ali de uma empresa. E o que nós recomendamos como estratégia, que se possível, é utilizar estratégias de interação e gatilhos ativados pelo próprio usuário. Né? Então, que o usuário ele aciona aquela informação para receber uma determinada mensagem ali no WhatsApp, como por exemplo, se cadastrou em uma landing page, clicou em finalizar a compra, está esperando receber ali uma mensagem de finalização de compra, ou solicitou um acesso, né, para acessar aí o sistema de vocês, por exemplo. Então, ele está esperando receber aquela mensagem, já que foi ativada por ele. Então, ele tem uma melhor disponibilidade e aceitação daquela informação e também tende a interagir melhor com a sua mensagem. Daí, alguns de vocês devem estar se perguntando, então não posso utilizar o envio em massa? Não é que não posso utilizar o envio em massa. O envio em massa está disponível aí na nossa plataforma para que vocês utilizem. No entanto, tem que entender como se ele entra nessa característica de envio inoportuno, uma das consequências é existir um risco maior de ser classificado como spam. Então, se você vai utilizar a estratégia de envio em massa, saiba que o risco é muito maior, né, de você ser classificado como spam e com isso sofrer o banimento. Então, como toda estratégia, vai ter aí as suas consequências, e essa é a consequência do envio em massa em boa parte das vezes. Tá bom? Então, por isso que é muito importante se atentar aí à estratégia a ser utilizada.
Então, agora que você já ficou ciente quanto a essa informação, vou dar prosseguimento aqui. Então, agora eu vou apresentar a diferença entre API Web e API Meta, né? Estou falando aqui essa informação de API Web, API Meta, só deixando você ciente que a API Web é a API que a Letalk utiliza. Já a API Meta é a API do próprio WhatsApp, tá bom? Então, nós vamos apresentar aí algumas diferenças entre essas duas API. Então, a primeira diferença vai ser quanto à questão da burocracia. Enquanto a API Meta, né, existem processos burocráticos e aprovações específicas, então você não pode construir sua mensagem agora e já disparar aí a sua mensagem. Não, ela vai ter que passar ali por processos burocráticos da própria Meta para que seja aprovada e somente após a aprovação que você consegue disparar aí a sua mensagem. Aqui na Letalk, como você bem sabe, a abordagem é ágil, sem complicação, você pode construir aí sua mensagem no momento que você quiser e decidir disparar também no momento ideal aí da sua estratégia. Daí, outro ponto vai ser a questão da liberdade, que vai estar atrelada muito à burocracia. Enquanto a API Meta, você tem que seguir templates estabelecidos pela própria Meta, então você não pode construir qualquer mensagem e sair disparando. Não, você vai ter que seguir coisas que são relacionadas, né, informações que vão ser relacionadas com esses templates. Aqui na Letalk, você pode personalizar a sua mensagem da maneira que você quiser e for mais adequado para a sua estratégia e realizar também até envios em massa sem restrição alguma. A terceira questão vai ser a questão do investimento. Enquanto na API Meta, o custo é variável por mensagem, então por mensagem a ser transacionada, independente se for de forma humana ou de envios automáticos, vai ser por mensagem transacionada, aqui na Letalk vai ser descontado do seu plano já contratado somente de mensagens automáticas, tornando aí para vocês um modelo mais transparente e proporcionando aí uma previsibilidade muito melhor do investimento, né, a ser inserido nesse tipo de comunicação. Já o quarto ponto vai ser o ponto de segurança. Segurança, enquanto a API Meta apresenta uma maior segurança do seu chip, por apresentar mais burocracia, uma menor liberdade e um maior investimento, a API Web apresenta um risco um pouco maior se comparado à API Meta, né, de ser identificado como spam, já por ter uma burocracia muito menor, uma liberdade muito maior e um investimento também muito menor. Então, tem que entender que a questão da segurança, a API Meta vai ter a questão muito superior que a API Web. No entanto, não existe uma garantia, né, de que o seu número não vai ser banido na API Meta, porque nenhuma API existe essa garantia. Existem alguns clientes nossos que utilizaram a API Meta e sofreram um banimento, e outros clientes que utilizam a API Web aqui com a Letalk desde o início e nunca sofreram o banimento deste número, né? Utilizam o mesmo número em toda a sua estratégia. Então, não existe uma garantia nem de banimento e nem a garantia de não banimento no caso da API Meta. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão do aquecimento de chip. O aquecimento de chip é um procedimento muito importante para todos os chips, tanto os chips que são novos quanto os chips que já são utilizados. Os novos vão ser muito importantes porque todo número, né, que inicia a utilização com o WhatsApp, ele é considerado um usuário. E todo usuário nessa rede social vai ter uma pontuação de credibilidade junto ao WhatsApp. Então, tanto números que já são utilizados, quanto os números novos. No entanto, esses números novos, ele tem uma credibilidade zero com o WhatsApp, né? A credibilidade é nenhuma, porque está iniciando ali o processo de utilização da ferramenta. Então, para o WhatsApp, ele ainda tem uma certa desconfiança do número de vocês. E já o número que é utilizado é o número que ele tem um score específico. Então, por isso que vai ser importante esse aquecimento de chip para ter a manutenção desse score, dessa pontuação. Então, o aquecimento de chip ele vai desempenhar um papel crucial na prevenção de bloqueios no WhatsApp. Então, é uma estratégia muito importante no início, antes de qualquer disparo automático. Porque, trazendo lá a informação dos pontos críticos, o WhatsApp ele analisa a quantidade de informações que são transacionadas, então quanto você envia e o quanto que você recebe de mensagens. Se o WhatsApp ele entender que você envia mais informações do que recebe, a chance de seu número ser classificado como spam é muito maior, já que ele entende que não é natural um humano enviar mais informações do que receber. É porque naturalmente na nossa vida nós recebemos muito mais informações do que transmitimos informação. Então, para o WhatsApp, ele sempre vai fazer essa análise. E o aquecimento do chip vai ter esse papel
importante de aumentar esse score, né, demonstrar para o WhatsApp que está tendo uma utilização mais humana e ter a manutenção dessa informação aí da pontuação. Então, para o WhatsApp, vai ser muito importante o aquecimento do chip, demonstrar para ele que você está utilizando aquele número da melhor maneira e que está recebendo mais informações do que enviando, para não ser classificado aí como spam. Vai ser uma estratégia super importante, tanto para números novos quanto números antigos, conforme eu já falei. Um, para aumentar essa credibilidade com o WhatsApp, e o outro para ter uma manutenção ou até mesmo aumentar essa informação. Então, vou apresentar aqui para vocês alguns procedimentos que são muito importantes para realizar o aquecimento de chip. E o aquecimento do chip, só trazendo uma informação para vocês, é um dos processos que auxiliam nessa prevenção de bloqueios, mas não é a garantia de nada. Porque não existe nenhuma garantia, nem da API Web, nem da API Meta, que eu mostrei anteriormente, quanto a essa questão do bloqueio. Né? Não existe uma carta branca em específico. Então, mesmo eu apresentando todas as estratégias aqui para vocês, e você seguindo passo a passo, não vai existir essa garantia. Isso daqui é para minimizar o risco do seu número ser classificado como spam. Então, por isso que é necessário fazer esses procedimentos da melhor maneira possível para diminuir ao máximo esse risco. Então, dando prosseguimento aqui, vou apresentar aqui para vocês alguns pontos. Aparece como uma linha do tempo, mas não necessariamente é uma linha do tempo. Inclusive, recomendamos que essas informações ocorram em conjunto. Então, a primeira etapa do aquecimento do chip é entrar em grupos ativos do WhatsApp. Não necessita ser grupos do seu segmento, da sua área de atuação. Pode ser grupos realmente aleatórios, desde que eles estejam ativos, enviando informação, tendo troca entre os usuários ali presentes. Então, você pode entrar em grupos de WhatsApp voltado a figurinhas, política, futebol, vendas e entre outros, desde que eles sejam ativos, né? Tem a troca constante de informações entre os usuários ali presente. E caso não saiba onde localizar essa informação, pesquisando no próprio Google, né, grupos de WhatsApp, você consegue localizar um site, né, que autoriza você a entrar nos grupos de WhatsApp. Inclusive, existe uma URL que vai ter este nome específico, né, grupos de WhatsApp. Clicou, vai ter alguns grupos ali que você pode entrar e fazer parte. Daí recomendamos que entre de 5 a 10 grupos no mínimo, tá bom? Para realizar esse aquecimento. Entrou nesses grupos, eles estão enviando informações, nós recomendamos que faça a conexão com o WhatsApp Web. Por que a conexão com o WhatsApp Web? Porque acredito que vocês já conectaram o WhatsApp Web uma vez no computador de vocês e visualiza que muitas informações que ocorreram no celular passam a subir ali pelo WhatsApp Web, que ele ainda não foi notificado daquelas informações. Então, por isso que vai ter esse papel muito importante. Entrou nos grupos, eles estão trocando informações, é necessário conectar no WhatsApp Web para que essas informações não fiquem somente restritas ao celular, ao mobile, e vão também ali para o WhatsApp Web. Então, vai ser uma etapa super importante. Outra etapa importante vai entrar na questão lá da interação, né? Conversar com outras pessoas individualmente vai ser muito importante. Para números novos, vai ser extremamente importante, né, esse processo de enviar mensagens para contatos, pode ser amigos, colaboradores, funcionários e etc. Né, entrar em contato com essas pessoas individualmente e fazer a troca de informação. E para grupos que já são utilizados, caso já tenha uma utilização muito grande dessas trocas de conversas individuais, é somente manter. A questão da interação sempre vai ser muito importante. Então, sempre fazer com que o contato interaja com a sua mensagem, assim também como vocês interagir com essa informação. Também recomendamos que mantenha um equilíbrio no envio e recebimento das mensagens. Vai ser uma etapa super importante para não desequilibrar, né, não desequilibrar. Outra etapa super importante vai ser manter um equilíbrio no envio e recebimento da mensagem. Então, essa etapa vai ser
extremamente importante para demonstrar para o WhatsApp que está tendo uma utilização mais humana no envio e recebimento de informações. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que seria considerado este equilíbrio. Já outra etapa é utilizar os outros recursos disponíveis no aplicativo do celular de vocês. Então, a depender do aplicativo que vocês utilizam, se é o WhatsApp normal ou WhatsApp Business, vão ter aí diversos recursos disponíveis para vocês utilizarem. E recomendamos que utilize todos os outros recursos, como publicação de status, ligação por videochamada, ligação por áudio e assim por diante, porque o WhatsApp ele começa a ter uma visão um pouco melhor do usuário, já que ele entende que é uma pessoa que está utilizando os outros recursos disponíveis, já que um robô teria dificuldade para utilizar esses outros recursos. Então, por isso que vai ser uma etapa super importante para demonstrar que é uma utilização mais humana dessa informação. Já a outra etapa vai ser começar com envios graduais. A questão da sua credibilidade, da pontuação que eu estou batendo no início aqui do aquecimento do chip, não é algo que vai mudar do dia para a noite. Não é porque você já vai ter recebido aí 10 mil mensagens que o WhatsApp já vai considerar o seu número como um número relevante e um número seguro. Então, ainda ele não tem uma certa confiança no seu número, porque seu score ainda vai estar baixo. Então, por isso que é necessário começar com envios graduais. Não recomendo que pegue aí toda a sua lista de contatos e faça disparo de mensagens para toda a lista, porque a chance de você ser classificado como spam vai ser enorme, já que a sua credibilidade não é tão alta com o WhatsApp. E conforme a sua credibilidade vai aumentando, eu recomendo que também vá aumentando esse disparo, porque a credibilidade é algo que vai ocorrer o aumento também gradativamente. Então, por isso que é muito importante essa etapa aí de iniciar com envios graduais. Outra etapa super importante que consegue auxiliar, né, dessa visão de uma utilização mais humana, é mandar mensagens para números de API oficial. Então, números de API oficial são números que apresentam um selo em verde, um selo em azul. Então, tendo aquele selo em azul, nós recomendamos que envie mensagens para esses números, porque esses números tendem a salvar seu número de forma automática e enviar uma mensagem para a meta, informando que está tendo uma utilização um pouco mais humana, já que você enviou uma mensagem para o contato deles. E por último, manter o WhatsApp mais atualizado possível, de acordo com os novos termos e usos ali presente na ferramenta. Dando prosseguimento aqui, agora vamos falar quando eu sei que meu chip está aquecido. Conforme eu apresentei para vocês anteriormente, né, não é porque vocês já receberam aí 10 mil mensagens que você já poderia disparar 1000 mensagens amanhã, porque a sua credibilidade está aumentando gradativamente. Consideramos um chip que está aquecido quando ele recebe mais informações do que envia, sendo esse recebimento um volume 4 vezes superior do que já foi enviado e do que vai ser enviado. Então, por isso que é sempre muito importante fazer as contas. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 100 mensagens enviadas e 400 recebidas. Então, eu teria um volume 4 vezes superior ao que já foi enviado. Porém, tem a necessidade aí de disparar mais 100 mensagens. Então, com essas mais 100 mensagens, o cálculo teria que ser 800 mensagens recebidas para ter o volume 4 vezes superior do que já foi enviado e do que vai ser enviado. Então, é importante fazer esse cálculo para evitar o desequilíbrio entre envios e recebimentos. Então, é muito importante esse processo para entender aí que seu chip está aquecido. E agora, dando prosseguimento, vou demonstrar onde analisa esses dados. Então, para analisar esses dados de quanto você enviou e o quanto você recebeu, você vai abrir o WhatsApp, vai clicar aqui nos 3 pontinhos, vai abrir aqui as opções, vai vir clicar aqui em configurações. Clicou em configurações, vai vir em armazenamento e dados, clicou em armazenamento e dados, vai vir aqui em uso de rede, clicou em uso de rede, vai aparecer as informações de enviados e recebidos do seu uso de rede. Recomendamos que aqui seja 4 vezes superior ao de enviados. Mas rolando um pouquinho mais para baixo a tela do seu celular, vai aparecer a informação específica também de mensagem, que recomendamos que seja 4 vezes superior ali também. Tá bom? Então, dando prosseguimento aqui, agora eu vou falar sobre as táticas de anti-spam. No entanto, antes de falar sobre qualquer informação, gostaria de deixar vocês cientes, novamente, que mesmo seguindo todo o processo aqui apresentado,
né? Então, todas as informações que eu apresentei aqui para vocês, não existe uma garantia, não existe uma carta branca que vai informar que o seu número não pode ser banido. Porque a questão do banimento vai depender muito da análise do próprio WhatsApp e da estratégia também a ser utilizada. Toda a informação que eu for apresentar agora nas táticas de anti-spam são estratégias para serem aplicadas e diminuir este risco de ser classificado como spam, mas não existe aí uma garantia. Então, para iniciar a apresentação das táticas de anti-spam, inicialmente eu vou apresentar algumas táticas voltadas à construção da mensagem. Então, a primeira estratégia de anti-spam que eu vou abordar quanto à construção da mensagem é que é importante que fragmente as mensagens que você vai enviar. Não recomendamos que construa toda a sua mensagem em um único bloco. Por quê? Porque ao disparar uma mensagem toda em um bloco, a chance de você ser classificado como spam vai ser muito grande, já que você vai estar disparando uma única mensagem para diversos números, sem uma devida humanização nesse disparo. Então, por isso que nós recomendamos que fragmente a mensagem em ao menos 2 blocos. Por quê? Porque você vai humanizar muito mais esse envio com essa estratégia. E aqui, no intervalo dessas 2 mensagens, vai existir uma configuração de disparo de mensagens, né, para humanizar ainda mais da Letalk, que é conhecida como delay. O delay, ele serve como se fosse um tempo de digitação da segunda mensagem a ser enviada, por exemplo. Então, eu iria enviar essa mensagem, teria esse tempo de delay, daí enviaria essa segunda mensagem, teria o tempo de delay e enviaria aqui a terceira mensagem. Então, esse tempo de delay vai ser muito importante para que não entre na questão do comportamento robótico que eu apresentei lá no início. Dando prosseguimento aqui, outra tática de anti-spam quanto à construção da mensagem é evitar o envio só de mídias ou mídias como primeira mensagem. Por quê? Porque esse tipo de estratégia é muito utilizada por quem já faz spam no WhatsApp há algum tempo. Então, a inteligência artificial do WhatsApp, ele já reconhece essa prática como prática de spam facilmente. Então, nós sempre recomendamos que sempre que tiver a necessidade de disparar uma mídia, envie uma mensagem de texto personalizada e, posteriormente, essas mídias desejadas. E também tomem muito cuidado e cautela com a quantidade de mídia a ser enviada. Porque se você enviar uma grande quantidade de mídia, muitas vezes você vai estar perturbando o contato ali presente, fazendo com que ele bloqueie e denuncie o seu número. E bloqueios e denúncias têm que ser sempre levadas muito a sério, já que o WhatsApp ele aumenta essa investigação e leva também muito a sério. Bom? Dando prosseguimento aqui, é super importante que personalize todas as mensagens a serem enviadas, porque quando você envia uma mensagem genérica, o WhatsApp ele vai ter uma informação nessas mensagens que é conhecida aí como hash. Hash é como se fosse o código dessa mensagem. Então, toda mensagem apresenta aí um código em específico. Quando você dispara uma mensagem sem uma personalização, você está disparando o mesmo hash para todo mundo. Então, a inteligência artificial reconheceria como spam facilmente. Então, por isso que é sempre muito importante personalizar todas as mensagens aqui em específico. Então, eu recomendo que personalize todos os blocos. Porque sabemos que nome, né, por exemplo, aqui apresentado, sabemos que o nome, como no exemplo aqui apresentado, existe aí uma quantidade de caracteres específica para cada nome e vai ser escrito de formas diferentes. Então, vai fazer uma variação desse hash. Por isso que é muito importante personalizar o máximo possível. No caso do envio em massa, é possível personalizar com todas as informações nativas, como nome, número e e-mail, desde que esse contato tenha sido importado ou adicionado na nossa plataforma, que é da onde nós vamos retirar essa informação. E no caso de disparos de envios automáticos de integração com o bot, é possível personalizar com qualquer informação que vir no pacote de webhook. Veio no pacote de webhook, é possível personalizar a mensagem. Já outra estratégia de mensagem é variar a mensagem a ser enviada. Então, evitar aí o disparo de uma única mensagem para diversos contatos. Nós sempre recomendamos que faça a variação como aqui apresentado, né? Ao invés de enviar para todos os meus contatos uma única mensagem feliz aniversário, eu posso construir uma mensagem
primeiro e utilizar até uma inteligência artificial para fazer demais variações. No caso de integração com o bot, é possível fazer de forma automática, utilizando o bloco dividir, que vai ser apresentado na estratégia mais prática. No bloco dividir, você consegue fazer uma variação de forma automática. Ele vai fazer uma distribuição aleatória para receber qualquer uma dessas mensagens, por exemplo. Para fazer com que os contatos não recebam constantemente a mesma informação. Então, sempre variando as informações a serem enviadas. E no caso do envio em massa, nós recomendamos que, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 150 contatos, então dividiria esses contatos em uma quantidade de pessoas, então tenho 3 mensagens, vou dividir em 3 envios de 50 e faria o disparo, né, de 50 e 50 de uma mensagem específica. Então, fazendo a variação dessa informação, diminuindo o risco da classificação como spam. Então, é uma estratégia que eu recomendo aí, tanto para quem vai utilizar integração com o chatbot, quanto para quem vai utilizar aí o envio em massa. Já outra estratégia de construção da mensagem é incentivar a interação constante. Então, sempre é muito importante você, como emissor da mensagem, incentivar a pessoa que vai receber a sua mensagem a responder, nem que seja com emoji, com ok, com oi. É muito importante utilizar aí estratégias para que ele responda a sua mensagem. Então, você pode utilizar CTAs, que são instruções diretas. Então, me mande um oi, clique aqui, fale conosco. Então, utilize esse recurso ou até mesmo gatilhos mentais, né, que vão despertar um interesse muito mais emocional e psicológico para que ele responda a sua mensagem. Então, é muito importante utilizar essa estratégia. No caso do envio em massa, se o contato ele vir a responder essa mensagem, ele vai ser direcionado para o atendimento humano. Então, para acelerar o atendimento de vocês, eu até recomendaria construir nas respostas rápidas as mensagens que seriam seguintes a essa informação. No caso de incentivar a interação constante, utilizando o bot de integração, o bot ele permite, né, a construção de fluxos, então aplicar algumas determinadas ações. E neste caso, eu recomendaria utilizar a estratégia com o bloco perguntar e aguardar. Então aqui, né, eu solicito o e-mail para o contato, que ele me responda com e-mail, e caso ele venha me responder no bot, ele seguiria o fluxo normalmente do restante. E caso ele venha me responder essa informação, ele seguiria normalmente o fluxo do bot que foi configurado. Já no caso do envio em massa, eu também recomendo que incentive a interação, porque é uma informação muito importante. Só que ao contato responder a sua mensagem, ele vai ser direcionado ao atendimento humano. Daí uma recomendação para facilitar a vida de vocês é estruturar respostas rápidas para ir utilizando conforme ele vá respondendo aí as suas mensagens enviadas. Tá bom? Mas incentivar a interação é muito importante. Já como outra estratégia, né, tendo até como premissa a informação anterior, é utilizar a tática de gatilho de curiosidade. Então, um dos gatilhos muito utilizado para as pessoas responderem a informação. Então, ao invés de você já enviar toda a informação de maneira detalhada, você vem aqui e instiga ele querer saber mais sobre essa informação que você diz ter para passar para ele. Como, por exemplo, aqui. Dê um oi de volta, que eu te conto todos os detalhes, sem esconder nada. E caso ele me respondesse oi no fluxo do bot, ele seguiria o fluxo normalmente que eu configurei. E no caso do envio em massa, ele seria direcionado ao atendimento humano, que você poderia utilizar também a estratégia das respostas rápidas para facilitar o atendimento de vocês. Tanto para o segmento aqui, as estratégias de anti-spam quanto a construção de mensagem, recomendamos que evite envio para contatos frios. O que seriam contatos frios? Seriam aqueles contatos que nunca tiveram interesse sobre a sua empresa, nunca deram autorização para você disparar a mensagem para eles, e você conseguiu aí uma lista de um terceiro comprando, ganhando essa lista e decidiu fazer um disparo para esses contatos. Nós não recomendamos que faça esse tipo de estratégia, porque além de ser uma estratégia ineficiente, né, não é uma estratégia que traz benefícios muito grandes, né, a taxa de retorno é muito baixa, apresenta riscos muito grandes, como, por exemplo, o banimento do número, já que boa parte das pessoas nem conhece sua empresa, nem conhece seu produto, e muitas vezes vão achar que é golpe, então por isso que bloqueiam e denunciam. E ainda você corre o risco
de sofrer um processo por ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD. Então tem que tomar muito cuidado, porque além de uma estratégia ineficiente, ainda apresenta esses riscos, por isso que recomendamos que evite ao máximo. Outra estratégia que nós recomendamos que evite é o uso de links. Nós recomendamos que evite ao máximo disparar links utilizando envios automáticos. Por quê? Porque todas as redes sociais, assim como o WhatsApp, estão tendo uma limitação de acesso de links devido à crescente utilização desse recurso para aplicação de golpes ou aplicação de spam mesmo, está existindo aí essa limitação. Então ele cria um alerta quando você dispara um link para diversas pessoas. Então o WhatsApp ele está de olho sobre essa informação, por isso que nós recomendamos que evite ao máximo enviar links. E se tiver a necessidade de envio de links, que, se possível, envie somente esses links para contatos que já têm uma boa interação com o número de vocês, que tenham o seu número salvo, por exemplo. E para contatos novos, recomendamos que não utilize jamais, porque além do link não ficar clicável, né, para este contato, o risco vai ser muito aumentado, já que o WhatsApp ele vai ter uma visão de um risco. E o risco vai estar muito aumentado, já que o WhatsApp ele vai ter uma visão que você nunca teve interação com aquele contato para enviar essa determinada informação. Então, pode ser que você esteja aplicando ali um envio de um link malicioso. Então, por isso que é muito importante evitar ao máximo o envio de links de forma automática, se possível, enviar links aí utilizando o atendimento humano. Bom, dando prosseguimento, recomendamos que evite o envio de conteúdos sensíveis. Como todas as redes sociais, o WhatsApp também tem conteúdos que são considerados sensíveis. E caso tenha alguma dúvida quais conteúdos seriam esses, é só pesquisar no próprio Google, né? Conteúdos sensíveis para redes sociais, que vai aparecer aí algumas listas de informações que são consideradas sensíveis. E o WhatsApp ele vai entender todas aquelas informações igualmente. Nós não recomendamos que envie conteúdos sensíveis, porque a inteligência artificial tende a ler a informação e já identificar algumas palavras ali como conteúdo sensível e fazer o banimento instantaneamente. No entanto, caso tenha necessidade, né, o seu negócio envie alguma informação sobre um conteúdo sensível, nós recomendamos utilizar aí a tática de parafrasear, que é mudando caracteres. Então, é uma tática já muito utilizada nas redes sociais, acredito que você já tenha visualizado aí. E neste caso, ao invés de enviar aqui a palavra cassino, por exemplo, que seria uma palavra considerada um conteúdo sensível, a gente utilizaria aqui a mudança de caractere, por exemplo, o i pelo 1 e o o pelo 0, que a pessoa conseguiria identificar ali como cassino, mas a inteligência artificial não. Então, por isso que essa tática é uma das mais recomendadas para conteúdos sensíveis. Tá bom? E dando prosseguimento aqui, agora vamos entrar nas táticas de anti-spam quanto utilização. Então, nós não recomendamos que utilize qualquer versão modificada do WhatsApp. Então, qualquer versão que não seja a oficial, baixada diretamente da Play Store do celular de vocês, não recomendamos que utilize. Então, só utilizar WhatsApp Business ou WhatsApp normal. Qualquer outra versão aumente muito o risco da classificação de spam. Recomendamos também que envie mensagens em horários adequados, então horários que sejam mais específicos para os seus leads e clientes, que tenham uma boa aceitabilidade, para não correr o risco aí de enviar uma mensagem que vá perturbar ali o fluxo da vida daquela pessoa, como por exemplo, estudos, o próprio sono, né? Então, por isso tem que se adequar muito bem a essa informação e enviar em um horário considerado mais adequado. Outra questão que recomendamos é que mantenha uma frequência moderada. Evite ficar enviando mensagens constantemente para o mesmo número, porque pode ser que você esteja perturbando aquele contato de receber a sua informação e fazendo com que ele denuncie e bloqueie o seu número. E recomendamos até que, se possível, sempre dê a opção do contato não querer receber mais suas mensagens automáticas para diminuir o risco dele bloquear e denunciar o seu número. Então, sempre que possível, dê essa opção também. Quanto à utilização, ainda, recomendamos que tenha cuidado no envio de mensagens para contatos novos. Inclusive, nós recomendamos que, se possível,
evite disparos de mensagens automáticas para contatos novos, já que o WhatsApp ele tem um alerta muito maior quando você entra em contato com um número que nunca interagiu com vocês, nunca enviou uma mensagem, não trocou nenhuma informação. Então tem que se atentar quanto a essa questão, porque o WhatsApp ele vai ter um alerta muito maior para contatos novos. E além disso, o contato novo ele tem uma facilidade muito maior de bloquear e denunciar o seu número. Bom? Então, caso tenha aí como essa estratégia, uma recomendação nossa aqui da Letalk é que, se possível, inicie primeiro um atendimento mais humano, posteriormente solicite para ele se você pode disparar ou não mensagens automáticas de uma promoção, por exemplo, e tendo a autorização dele, você inclua ele aí numa lista de disparos de mensagens automáticas. Também recomendamos que sempre envie mensagens quando o contato está esperando, então aquele timing perfeito. Então, sempre se atente com uma estratégia que aguarde esse timing perfeito. Claro, seria o melhor utilizando a estratégia ali de gatilhos ativados pelo próprio usuário, que não existe timing mais perfeito que este. Mas também sempre quando puder adequar a sua estratégia para aquele timing perfeito, né? Então para alguma informação que seja mais específica para aquele tempo, também vai ser uma estratégia aí melhor aceita. E claro, cuidado ao enviar mensagens consideradas desagradáveis. Sabemos que tem algumas mensagens que são consideradas desagradáveis e existe um risco maior dos contatos bloquearem e denunciarem essas mensagens, como por exemplo, cobrança. Sabemos que muitas empresas utilizam a Letalk para fazer cobranças, mas deixando você ciente que vai existir um risco maior das pessoas bloquearem e denunciar esses números, já que as pessoas não gostam de ser cobradas. Inclusive, nós recomendamos para que diminua ao máximo esse risco, que utilize uma mensagem, uma copy que não seja tão agressiva, né? Tão assim, informando que a pessoa está te devendo. Se possível, utilize mensagens, gatilhos mentais para minimizar aí essa informação. Quanto à utilização ainda, utilize aí os intervalos de envios de mensagens na Letalk. Então, delay, que eu demonstrei ali para vocês na parte da fragmentação da mensagem, né? Que vai ser enviada uma mensagem, vai ter um tempo específico e vai enviar a segunda mensagem, por exemplo. O delay vai ser muito importante para humanizar esse envio aqui na Letalk. Então, na parte prática, eu vou demonstrar onde configura essa informação e vocês conseguem aí configurar essa informação livremente. Outra etapa super importante é segmentar a audiência. Então, evite fazer envios de mensagens massificados, então sem uma devida segmentação. Quando você não segmenta, você vai disparar para diversas pessoas que nem têm interesse sobre aquela informação e a chance delas denunciarem e bloquearem o seu número vai ser muito maior. Enquanto mais segmentado, melhor para a sua estratégia, né? Porque tem uma taxa de conversão muito maior e melhor também para a diminuição desse risco de ser classificado como spam. E claro, se possível, utilize o chatbot, porque o bot ele vai ter aí diversas ações que vão minimizar esse risco da classificação de spam, como por exemplo o bloco dividir, que vai fazer a distribuição aleatória para que o contato receba mensagens diferentes, né? Então os contatos que vão passar por aquele fluxo recebam mensagens diferentes e não caiam aí na classificação de comportamento robótico por enviar sempre a mesma mensagem. Vai ter o perguntar e aguardar, que você vai incentivar a interação do contato e caso ele te responda, ele consiga ser direcionado aí para o caminho desejado. Vai ter, por exemplo, o bloco de descadastrar, caso o contato ele fala, não quero receber mais sua mensagem, ele poderia seguir um fluxo para descadastrar de receber qualquer mensagem automática, e assim por diante. Por isso que nós recomendamos que utilize a estratégia aí com o bot, porque o bot ele abre muitas possibilidades para diminuir este risco. E outra estratégia que nós recomendamos aqui na Letalk é, principalmente para quem vai utilizar o envio em massa, que, se possível, tenha uma conta oficial da empresa e outra para marketing, para manter essas comunicações separadas. Porque sabemos que, se perder um número oficial, vai afetar diversos processos, e daí não existe uma garantia da recuperação do número. Então, por isso que nós recomendamos que tenham contas separadas, porque perdendo um número de marketing, vai ser afetado alguns processos, algumas estratégias, mas muito menor se comparado a uma conta oficial. Outra estratégia de utilização, e claro, sempre muito importante, busque driblar bloqueios ou denúncias por spam. Então, segmente o máximo possível, porque números novos, 3% de bloqueio já cai o número. O WhatsApp ele leva muito a sério essa informação de bloqueios e denúncias. Então, sempre
utilize as melhores estratégias para diminuir este risco.